difícil de compreender como um Deus que está sentado no trono, como um Deus que está em todos os lugares, poderia estar encarnado num homem igual a nós. Com cabelos, com olhos. Alguns colocam a figura de Jesus com cabelos compridos, né, com barba, com a roupa da época, né? Não com a figura hollywoodiana ou com a figura das pinturas renascentistas, né, de um Jesus loiro, de olhos azuis, mas um Jesus de pele beduína, de pele amarronzada, muito proveniente do judeu da época em que ele viveu, há 2000 anos atrás. Mas tudo isso é especulação. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. O Deus que é invisível, que é Espírito, a gente olha para Ele. Mesmo nós que não conhecemos Jesus face a face, quando Ele diz da incredulidade de Tomé, Ele diz assim: crestes em mim porque me viste agora. Bem-aventurados que não me viram e creram. Quer dizer, nós não vimos a Jesus, mas nós cremos nele. Nós cremos na sua obra, na cruz, que foi para nos resgatar. Ele levou sobre si tudo, as nossas transgressões, doenças, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarado do que? Da condenação eterna. Somos salvos pela graça de Deus. A palavra que eu separei hoje está no livro dos Salmos. Nós estamos fazendo uma sequência, eu estava comentando com a minha esposa ontem, que alguma coisa Deus quer falar tanto comigo como quer falar com aqueles que me assistem. Na semana retrasada, passamos pelo Salmo 127 de Salomão. Semana retrasada. Semana passada passamos pelo Salmo 128, que é um salmo anônimo. E hoje vamos para o Salmo 129, que é um outro salmo anônimo. Provavelmente não tem uma data exata, escrito entre 1000 anos e 500 anos antes de Cristo. Por quê? Porque o tempo dos salmos é mais ou menos 1 milênio antes de Jesus. A maioria dos salmos foram escritos pelo rei Davi. Alguns por Salomão, alguns por Asaf, alguns pelos filhos de Coré, né? Daqueles que se levantaram contra, né? Os murmuradores, que falavam mal de tudo, Datã, Coré e Abirão. Então, um desses três, que era Coré, os seus filhos também foram salmistas. E outros não têm uma autoria definida. Mas o importante de tudo isso, se foi escrito entre o ano 1000 ou até 500 a.C., se foi escrito anonimamente, o importante é o tipo de mensagem que tem. Então eu pediria para os irmãos abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos, lá no capítulo 129. A mensagem de hoje é a igreja perseguida, mas não destruída. Em Mateus 16, 18, que também é uma palavra que nós não vamos meditar, mas dá luz a essa outra, diz assim, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. Jesus está conversando com Pedro e Pedro faz a revelação de que ele era o Cristo. Ele disse que não foi, Jesus disse que isso não foi carne e sangue da parte dele, foi o Pai Altíssimo que revelou para ele. E ele continua, né, falando da pedra: tu és Pedro, e sobre esta pedra, a rocha, que é Jesus, eu edificarei a minha igreja. Agora, ele fala aqui, verso 18: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitos lembram dessa palavra: tu és Pedro, e sobre essa rocha, que é o Senhor Jesus, edificarei a minha igreja. Agora, as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
E aí vamos para a conexão desta palavra com o livro de Salmos hoje. Salmo 129, verso 1. Muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade, diga agora Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram seus sulcos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e tornei atrás todos que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que se seca antes de arrancarem, com o qual o segador não enche a sua mão, nem o que ata os feixes enche o seu braço. Nem tão pouco os que passam e dizem, a bênção do Senhor seja sobre vós, e nós vos abençoamos em nome do Senhor. Vamos compreender esta palavra aqui. Eu separei algumas colocações, por exemplo. Qual é o objetivo desse escrito? É confiança, é libertação, é a celebração da proteção de Deus para o povo. Nesta época que foi escrito o povo de Israel, hoje a igreja do Senhor Jesus. Porque quando eu digo lá no livro de Lucas, no seu último capítulo, que Jesus cumpriu os salmos, a lei de Moisés e os profetas, é sobre isso. Jesus cumpre os salmos para que eles sejam aplicados na nossa vida. Outro ponto, lembranças de opressões históricas, assim como o povo de Israel foi perseguido, sofreu opressões dos 40 anos que ficaram errantes no deserto, a perseguição, porque eles mesmos libertados, ainda os carros de Faraó foram atrás dele no mar vermelho separado, as águas separadas por Deus. Deus usou a Moisés para fazer isso. O povo caminhou a pé enxuto, mas os carros de Faraó vieram atrás e as águas voltaram e eles morreram. A palavra do Senhor diz que o calor do sol não incomodava tanto porque Deus colocava uma coluna de nuvem. E à noite que era frio, Deus abrandava esse frio. Então, dizem das roupas que foram poupadas por anos. O cuidado de Deus tem sido. Claro que nós não vamos aplicar isso para os dias de hoje, literalmente, mas entender através desses textos que Deus é conosco sempre, por mais que a gente até não enxergue isso, mas Deus é conosco. E sempre a afirmação de que o livramento de Deus é permanente. Às vezes tem livramentos que nós nem tomamos conhecimento, meu Deus. Nem tomamos conhecimento. Quando se fala em sulcos aqui, como diz aqui, vamos lá. Verso 3. Os lavradores araram sobre as minhas costas, comprido fizeram os seus sulcos. Está falando da perseguição. Aqui, no sentido de sulcos, simboliza a opressão. Como falo aqui dos lavradores, o segador é o homem da colheita. O salmista aqui está fazendo conexões com a plantação, que era também uma característica dos hebreus naquela época. Quando vocês quiserem saber o tipo de salmo, talvez escrito num período de peregrinação da volta do cativeiro babilônico para Israel.
Então diz assim: sobre as minhas costas compridas se fizeram os seus sulcos. Mas mesmo assim Deus cortou as cordas dos ímpios. Quer dizer, aquilo que nos oprimia, Deus cortou. Por quê? Sejam confundidos e tornem atrás todos que aborrecem a Sião, todos que aborrecem aqueles que buscam a Deus. Seja como a erva dos telhados que se seca antes de arrancar, quer dizer, antes de ser arrancada, elas já secam. Com o qual o segador não enche a sua mão, quer dizer, a colheita não é boa para aqueles que perseguem, aqueles que servem a Deus. Então ele está fazendo aqui uma conexão de que o caminho de Deus é bem sucedido e o caminho humano, além de não crer em Deus, de não dar reverência a Deus, de não se arrepender dos seus pecados, é um caminho ruim. Nós colocamos aqui os feixes, né? Nesse caso é a escassez na colheita. Quando está falando aqui de feixes, quer ver? Ó, com o qual o segador não enche a sua mão e nem o que ata os feixes enche o seu braço. Não consegue nada. Então, o destino dos ímpios é, se não houver arrependimento da sua maldade, eles serão envergonhados. Sejam aqui, e se não se arrepender, na eternidade. Existem dois tipos de ímpio. Existe o ímpio que tem a possibilidade de se arrepender e tem aqueles que não vão se arrepender em momento algum. Se esqueceram totalmente de Deus. Em outro escrito, em outro livro de Salmo, em outro capítulo, perdão, do livro do Salmo, diz que vão para o Sheol, quer dizer, vão para a sepultura, vão para a morte eterna. E quando fala de sepultura aqui, não é sepultura de todas as pessoas, é pela morte eterna, a morte espiritual. Todos aqueles que se esqueceram de Deus, tiveram a oportunidade de crer nele, tanto naquela época como hoje. Quantas oportunidades são dadas através da internet? Eu olho a internet como uma bênção. Infelizmente tem pessoas que utilizam da internet com a inteligência artificial para fazerem coisas terríveis, dão golpe em outras pessoas. Mas quando a internet ela é bem utilizada, é esse veículo de comunicação, de pregação do Evangelho. Tá certo que existem pessoas que pregam por inveja, pregam por ganância, mas Paulo diz também em uma de suas cartas: o que é de bom nisso é que o Evangelho pelo menos seja pregado. Agora, Deus é que vai julgar. Quem pregou por inveja, quem pregou por exploração, quem pregou com maldade no coração, porque às vezes acontece isso. Entendeu? O importante é isso, é que o Evangelho seja pregado. Então esse tipo de palavra que vem nessa manhã, por exemplo, o destino dos justos, é a vitória hoje e a vitória na eternidade. Esse tipo de comparação. Então, fechamos aqui, ó, verso 8. Nem tampouco os que passam e dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós, e nós vos abençoamos em nome do Senhor. Quer dizer, ao invés dessas pessoas serem contra a gente, deveriam nos abençoar. Muitas das vezes também nós temos que abençoar. A palavra de Deus a Abraão diz lá em 12 de Gênesis assim: se tu uma benção. Deus diz isso a Abraão: você é uma benção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Meus irmãos, o nosso lábio não é para amaldiçoar ninguém. Muitas das vezes xingamos. Falamos: que essa pessoa... Paulo também disse isso. Quisera eu que fossem cortados. Ele diz isso em Gálatas capítulo 5. Todos aqueles que transtornam a graça, transtornam a liberdade que Deus
deu em Cristo, mas ele também diz, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, quer dizer, a carnalidade, porque ele agiu carnalmente quando ele disse, o meu desejo é que eles fossem cortados. Paulo, às vezes, era impaciente. Por isso que quando lá em 2 Timóteo ele fala, traga-me João Marcos, que ele é importante para a obra. O coração de Paulo já tinha sido surrado de tantas formas, que ele já estava mais brando, ele estava mais misericordioso. A Bíblia tem o exemplo de João, que junto com Tiago eram chamados de filhos do trovão. E João devia ser um adolescente na época que caminhava com Jesus aqui e dizia, vamos orar para tacar fogo naquela cidade e seja destruída. O João velhinho, lá de 1 João diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, você tem um advogado. Quer dizer, se tornou uma pessoa mais misericordiosa. Eu estava falando ontem isso com a minha esposa. Cada vez mais, quando estamos sendo apertados, quando mais estamos envelhecendo, cada vez mais que estamos vivendo de maneira limitada aqui na Terra, o Senhor nos imputa um desejo de misericórdia, porque temos que ter misericórdia com as pessoas, assim como Deus também tem misericórdia de nós. Eu falo, Deus tem tido muita paciência comigo. Essa palavra branda aqui do pastor Joselito pode ser por dor, pode ser por efeito de medicamento, mas não é uma retórica. Eu procuro aqui pregar dessa forma, às vezes prego de uma maneira assim, mais aguerrida, aquela coisa toda. Mas não pense que o pastor é perfeito, não. O pastor tem seus momentos de ira. A palavra do Senhor diz, irai-vos e não pequeis. Mas ele, nesse mesmo contexto, lá em Efésios, ele diz, não deixe o pôr do sol sobre a sua ira. O que Paulo está querendo dizer isso? Que a ira em si, a indignação por notícias absurdas, não é pecado. Ele fala, irai-vos e não pequei. Mas ele coloca logo um contexto. Não deixe o pôr do sol, quer dizer, não deixe esta ira ficar sendo estimulada até o outro dia. Até o final do dia, quando você for dormir, faça a sua oração, Senhor, tire esse sentimento ruim de dentro de mim, o Senhor que sonda os nossos corações. Porque a gente busca a perfeição em Deus. Nós somos perfeitos, segundo a carta aos Hebreus, em Cristo. Nós somos santos, irrepreensíveis e sem culpa, como diz Colossenses, capítulo 1, mas em Cristo, sempre em Cristo. Porque quando o Pai olha para nós, ele olha para o Filho primeiro, que é o nosso advogado. Porque se ele olhasse para nós sem o filtro de Jesus, sem o filtro do Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é como diz lá Lamentações, capítulo 3, nós seríamos fulminados. Então, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é disso que nós dependemos. E eu sou grato a Deus todos os dias. E espero que essa palavra tenha vindo ao teu coração também como uma esperança. Esperança sempre em Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela essa grande palavra que o Senhor trabalhou conosco. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e o que o Senhor continuará fazendo. Abençoa os que estão me acompanhando ao vivo, abençoa aqueles que vão entrar nessa transmissão, nessa gravação posteriormente. Abençoa a todos na face da terra.